Oi, tudo bem? Sou eu, a Kézia. Eu sei que ninguém tava me esperando, mas eu vim aqui hoje contar como foi que eu fiz pra mim sair do norte do Brasil até o sudeste do Brasil com apenas R$ 200, com a passagem de ônibus e sem lugar pra ficar. Então, essa ideia surgiu quando eu fui primeira vez no Rio de Janeiro. Eu gostei muito do Rio de Janeiro e eu sabia que eu poderia, melhorar minha vida lá, porque como eu era do norte do Brasil, eu não sei quem conhece, é um estado bem próximo do Amazonas. Na verdade, tem gente que fala que até no Amazonas. Pra quem conhece Belém do Pará, é um lugar pequeno, né? Não tem tanta oportunidade como pro lado do sul, do sudeste. Então, como todos os meus contemporâneos imigra para o Santa Catarina, eu quis ser um pouquinho diferente, né? Eu fui para Rio de Janeiro. Na época eu tinha apenas 18 anos, então eu comprei passagem de ônibus. Quando eu comprei minha passagem de ônibus, eu comprei pelo ID Jovem. Já ouviu falar daquele programa? Minha mãe sempre recebeu Bolsa Família. Então eu fui atrás de benefício, né, pra gente jovem. E como eu era muito, né, posso dizer, não tão burra naquela época. Não tô falando que eu sou burra agora. Eu tô falando que eu sempre fui desenrolada assim na cabeça. Então, eu fui pesquisar, né, um meio barato para eu conseguir comprar passagem, já que eu era uma pessoa assim, bem humilde, né? Primeira vez que eu fui para o Rio de Janeiro, eu me encantei com o Rio de Janeiro, né? E tinha muitas oportunidades lá. Então, eu pensei, pô, eu vou voltar pra minha terra natal, que era Belém do Pará, apenas para me terminar meus estudos, né? Que eu tava no ensino médio, terceiro ano. Então, eu fui lá, terminei meus estudos Mas antes disso, eu inteirei dinheiro para comprar as passagens de ônibus. Na época, a passagem de ônibus foi R$ 680. Então, eu comecei a vender brigadeiro na rua, né? Vender brigadeiros. Eu fazia mesmo os brigadeiros e vendia na praça para me inteirar dinheiro, para me levar dinheiro e comprar passagem de ônibus. Tipo assim, na minha cabeça, eu ia conseguir, né? Juntar bastante dinheiro pra alugar um lugar pra eu ficar no Rio de Janeiro, até arrumar um emprego e, né, isso aí, com vendendo os brigadeiros. Mas não foi bem assim, né? O dinheiro já foi embora tudo na passagem de ônibus. E me sobrou apenas uns R$ 300. E eu, né, comprei mais coisas na rodoviária, ficou uns duzentinho. Mas eu sabia que eu conseguia aluguel nas favelas por esse valor. Porque eu não sei quem já foi no Rio de Janeiro, tem aluguel na favela até de 200. Na época, que foi 2019, tinha aluguel de 150. Mas era lá no pico. Mas pra mim, né, pra quem tava chegando, é uma maravilha. Então eu fui, né, com essa cabeça de, vou arrumar um aluguel pra ficar por um mês lá, e arrumar, sair na rua e arrumar um emprego, né? Tenho meus documentinhos, sou de maior, então foi o que eu fiz. Fazendo isso, eu peguei o ônibus pra sair de Belém. Quando eu saí de Belém, são 3 dias dentro do ônibus, certo? Então, quando eu fiquei os 3 dias dentro do ônibus, eu conheci uma mulher que ela estava lá com o esposo dela, e ela era paraense também, mas ela já morava no Rio de Janeiro há mais de, sei lá, 5 anos, sei lá, nem me lembro mais. É, e ela, né, a gente criou uma amizade, a gente ficou os 3 dias conversando dentro do ônibus. E sabe, né? Sempre quando a gente conversa com alguém, a gente é muito curioso e quer saber da vida da pessoa. Então, ela automaticamente me falou, perguntou pra mim, no caso, onde você vai ficar? Você vai ver quem? Aí, né, eu não menti, eu falei, eu não tenho lugar pra ficar, não. Então, tipo assim, eles me acharam bem louca, né? Aí ele falou, ué, você vem pra cá, não tem lugar pra ficar, não conhece ninguém. Então eu falei, eu tô com a cabeça de alugar um cantinho, né, pra eu ficar e depois arrumar um emprego e tal. Eles falaram, não é tão fácil assim, não é tão fácil assim. Você não vai chegar, né, o proprietário vai só olhar pra sua cara e te dar o aluguel, tem taxa de depósito, tem isso, tem aquilo. É assim que funciona um aluguel. Eu nunca tinha morado alugado, né. Lá em Belém, a minha mãe tem um barraquinho, né, a casa era própria, então eu nunca tinha morado alugado. Eu pensava que se você tinha que dar o valor do aluguel e pronto, já tava lá dentro. Mas tem que ter um depósito, tá? Agora você sabe. Então tá. Eu já fiquei preocupada, que só tinha R$ 200, né? O depósito é quanto? Dobro do 200. Então é uns 500. Aí, tipo assim, quando a gente desceu na rodoviária, dos 3 dias que a gente bateu papo, ela sobre a minha vida e tal, sobre a vida dela.
eles ficaram com pena, né? Pena é uma palavra muito forte. Eles se compadeceram e falaram que eu poderia ir pra casa deles até eu conseguir um quarto pra mim. Melhor do que ficar na rodoviária, né? Então eles me mandavam no Rio das Pedras e eu fui, né? Não tinha pra onde cair morta, então eu fui, né? Mas eles me trataram tão bem, me trataram tão bem. Mas eu sou um tipo de pessoa que eu não gosto de incomodar. Então eu fiquei só no máximo 2 dias. Que eu fui. No mesmo dia que eu cheguei, eu nem descansei. Eu tava muito cansada. Mas eu logo saí pra ir lá nas periferias, lá no morro, perguntar onde eu conseguia aluguel barato, né? Aluguel de menos de R$ 200. E eu não achei nenhum. Não achei nenhum. E tipo assim. Eu tinha que ir lá pra favela, lá pra dentro, e eu tava bem longe da favela. Quem conhece Rio das Pedras sabe que Rio das Pedras fica em Jacarepaguá. E a única coisa próxima do Rio das Pedras é a Tijuquinha, é a estrada do. Meu Deus, esqueci o nome da estrada, mas isso não interessa. Cloro, né? A estrada do Cloro, sei lá. Mas eu consegui um aluguel de 380 dentro da Vila da Paz. Mas só que eu só tinha 200, né? E 200, 380 eu já tinha achado muito pesado. Mas seja barato. Tinha que subir um escadão e tal. E eu falei pro velhinho lá, falei, pô, cara, eu só tenho. Tu pode deixar por 300 pra mim? E eu nem tinha 300. Falei, você pode deixar por 300 pra mim, por favor, não sei o quê. Ah, mas é a taxa de depósito. Aí eu falei pra ele, eu acabei de chegar, eu vou trabalhar, né, eu vou conseguir um emprego e eu vou te pagar. Mas deixa 300. Aí ele falou, cara, eu posso até deixar 300 pra você por 3 meses. Depois você vai pagar 380. Aí, né, eu achei uma boa. Aí eu tinha que achar só mais. Eu tinha que conseguir mais R$ 100. Ignore o ângulo da câmera, eu tive que mudar de posição porque tava andando sozinho. Mas, enfim. É. Então, ele deixou por R$ 300 o aluguel e eu tinha que arrumar mais R$ 100, que eu só tinha os 200, né? E como foi que eu fiz pra arrumar os R$ 100? Os R$ 100 eu consegui através de. Eu tava na casa lá da mulher que deixou eu ficar com ela, né? Da família. Eles tinham até 2 filhos, eu esqueci de falar isso. É, e eu tava no meu Instagram. Aí eu tenho um amigo chamado Paulo Sérgio. Eu chamo ele de senhor idoso, porque na época ele tinha 60 anos, agora já tem mais 65, 67 por aí. Então, o Paulo perguntou: Você tá bem? E eu não tava. Eu falei: Não, eu tô muito ansiosa, eu tenho que arrumar R$ 100, não sei nem de onde tirar isso. Eu acabei de chegar no Rio de Janeiro. E ele sabia que eu não era do Rio de Janeiro, ele sabia que eu era do norte. E ele me acompanhava no Instagram fazia tempo, porque a gente fazia parte do mesmo coisa de trabalho em relação ao treino, que eu sempre competi jiu-jitsu, né? Treinava jiu-jitsu. Então ele me acompanhava por conta disso. Então ele falou: Ué, eu posso te emprestar esses R$ 100. Você tá no Rio de Janeiro? Eu também tô no Rio de Janeiro. E ele morava na França. Então, tipo assim, o Paulo tava na casa da mãezinha dele, que a mãe dele tava doente. Então ele falou: Vamos se encontrar, onde você tá? Aí eu tava a 40 minutos de ônibus dele. Então ele pegou um ônibus e desceu pra me encontrar e me deu os R$ 100. Tanto que ele até me ajudou. Ele até me ajudou em ir até o dono, né, do kitnet, que é um senhorzinho também, e conversar com o senhorzinho, né, pra falar, tipo assim, ver como é, né, se o cara só não ia pegar meu dinheiro e me mandar cascar ou algo do tipo. Aí nós demos R$ 300 pro senhor do kitnet, o cara nem aceitou depósito. Ele falou do depósito primeiro, mas ele sabia que eu não tinha dinheiro para depósito, mas ele deixou eu ficar. Então, nós demos dinheiro pra ele, eu entrei no kitnet, né, agradeci o Sérgio, aí o Sérgio foi pra casa da mãe dele, e eu, né, na verdade, só peguei a chave e tive que voltar na casa do casal que me hospedou, né, pra buscar minha mala, que era uma mala bem grande. E eu só tinha levado essa mala, né, pra levar pro meu kitnet, né, meu novo lar. Então, o que foi que aconteceu? Eu fui lá, busquei a minha mala no ônibus, cara. O motorista nem deixou eu pagar passagem. Tava com um malão que ele foi com pena, mandou entrar por trás. Aí na hora que eu fui, né, pra pagar passagem, ele, não precisa. Eu, tá bom, não tô lisa mesmo.
Aí, tipo, na minha conta no Nubank só sobrou, sério, sério, juro por Deus, só sobrou 6,50 centavos. 6,50 centavos. Todo o meu dinheiro já dado pro aluguel. Aí eu só tava com 6,50 centavos, com o aluguel, né, que eu tinha pagado, graças a Deus, e num quarto que só tinha uma pia, um banheiro, com chuveiro, e fedia tanto, velho, fedia tanto. Porque o ralo, quem já morou dentro de favela, né, dentro de morro, a, a fossa, a gente chama de fossa, não sei se lá chamam de fossa, é muito perto do ralo, às vezes, do banheiro. Quando faz uma coisa muito mal, muito mal construída, sabe? Aí, às vezes, fedia bastante aquele quarto. Então, eu fui, né? Levei minha mala, não tinha cama, não tinha nada, era só uma caixa vazia, o quarto. Então, eu tava tempo de frio ainda, mano, até lembro que eu não tinha nem sol. Então eu pensei, pô, né, tem que improvisar aqui, né, pra mim não morrer de frio. Ah, eu me lembro que eu botei um bocado de roupa grande, né, e coloquei um bocado de roupa na minha mala no chão pra dormir em cima. Eu tava muito cansada, mas eu tava em paz porque eu já tinha um cantinho meu por um mês, né, que eu tinha pagado aluguel de 300. Aí, tá, tudo bem. Fui lá dormir bonitinho e eu me lembro que eu falei pra mim mesma, eu me lembro, até hoje, hoje eu tô bem, graças a Deus, tô muito bem, mas eu me lembro que eu falei assim, é, um dia eu vou ter uma cama bem grande, espaçosa, um dia eu vou ter a minha casa, um dia eu vou ter dinheiro na conta, vou dormir bem. Eu me lembro que eu falei pra mim, tipo assim, isso é só uma fase, vai passar. E eu tava chorando, mano. Eu não vou falar que eu não tava chorando, não. Eu tava chorando. Porque eu tava com medo. Eu tava com medo, tipo assim, eu não sabia o que ia acontecer depois, né? Eu não sabia como seria. Tinha acabado de chegar num lugar que eu não conhecia ninguém. Eu tava morrendo de fome, só tinha R$ 100 na conta. R$ 100 na conta. E eu fiquei ansiosa e nem consegui dormir, eu me lembro. Jesus é tão bom. Deus é tão bom, cara. Eu me lembro que eu desci, né, o escadão, pra me sentar lá fora, pra mim, na verdade, comprar alguma coisa pra eu comer, mas eu sabia que eu não poderia gastar muito dinheiro. Bem perto lá do escadão tinha uma padaria, uma panificadora, não sei como as pessoas chamam, aquele lugar que vende pão. E eu fui lá comprar pão, né, pra me comer, porque pão enche, mano. Pão ajuda, viu? E eu fui comprar pão pra me comer. Eu comprei R$ 2 de pão, me sobrou 4 conto. Já dava pra. E eu vi, né, que o pão, né, R$ 2 de pão vinha bastante pão. Vinha 10 pão. R$ 2 de pão vinha 10 pão. Eu falei, vai ser um pra cada dia. Então, já que eu tinha 6 conto, um pra cada dia, isso daria pra mim viver quase, sei lá, 2 semanas, comendo só pão. E a água da torneira lá da casa, muito ruim. E foi assim, velho, que eu fui me mantendo, né? Eu me lembro que eu desci pra comprar um pão, né? E comprei o pão, levei lá pra minha casa, botei em cima da pia e comi o pão. Eu tava morrendo de sede, não tinha dinheiro nem pra comprar uma água. Aí tomei água da pia. Mas eu sabia que tudo ia mudar. Eu sabia que o primeiro passo eu já tinha dado, que era sair da minha zona de conforto, né? Que eu nem falei, né, cara? Eu abrir mão do lugar que eu morava porque eu passava muita necessidade. A minha mãe, ela fez de tudo para manter a gente passava por muita necessidade, muita fome, a gente só comia na escola e eu queria mudar de vida. Eu sempre botei isso dentro de mim, sabe? Que eu quero dar o melhor para minha mãe. E eu sabia que eu tinha que sair dali. Era uma coisa que acendia dentro de mim falando assim, vai buscar. O mundo aqui tá pequeno pra você. Você tem que sair, você tem que ir pra longe. E minha maior vontade sempre foi ajudar minha mãe, porque o quanto que eu vi o esforço dela, né? E a gente passava muita fome, muita necessidade. Eu sempre fui virada. Então, tipo assim, eu pensei, pô, vou arriscar lá pra fora, né? Lá pro Rio de Janeiro, pra São Paulo, onde for, onde eu cair, eu vou arriscar. Meu primeiro emprego no Rio de Janeiro foi vendendo sacolé na praia. Sacolé é o que eles chamam lá. Na minha terra eles chamam de chopp e outros lugares chamam de tricolé. Tem outros lugares que eles chamam de chup-chup, mas lá no Rio de Janeiro eles chamam de sacolé.
Então, eu comecei. O meu primeiro trabalho foi vender sacolé na praia, pra me conseguir pagar meu aluguel. Eu me lembro que eu vendia sacolé gourmet. E como foi pra mim fazer o sacolé gourmet? As pessoas descobriram que eu tava passando necessidade quando eu fui treinar. Eu sempre treinei jiu-jitsu, como eu falei, né? E eu tava comendo só pão e água, zero proteína, só pão e água. Então, eu fui treinar, né, com pão e água na barriga, treinando lá pesado com as pessoas, e do nada, puf, tela preta. De repente, tudo ficou escuro. Aí, quando eu fui ver, todo mundo já tava, tipo, batendo em mim pra me acordar. E a primeira coisa que o povo pergunta logo: mulher, tu tá se alimentando bem? Aí eu não consegui. Eu não consegui esconder, né? O meu sofrimento. Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar quando eles perguntaram: você tá comendo? E eles não sabiam de onde eu tinha vindo. Eu só cheguei ali, comecei a treinar. Eu não falei que eu tava passando dificuldade. Eu não falei que eu tinha vindo pro Rio sozinha. Eu não falei nada. Eu comecei a chorar e o povo não sem entender nada, vendo eu chorando. Então, eles sem entender nada, né, vendo eu chorando, aí foi que eu falei, com lágrima no olho, né. Falei, não, eu não tô comendo. Faz 3 semanas que eu tô comendo só pão e água. Véi, 3 semanas não, isso foi menos. 2 semanas só que eu tava treinando. Pra tu ter ideia, né? Nem aguentar ficar esse tempo todo só comendo pão e água. Então, já veio um se manifestando lá daqui, falando assim. Ah, falando assim. Ah, eu te dou. Ah, você pode almoçar em casa. Aí a outra, ah, você pode jantar. A outro, a gente vai tentar arrumar um emprego pra você. Aí, velho, a galera lá do treino que eu treinava, tava treinando num projetinho social lá, começaram a querer se mexer pra me ajudar, sabe? E isso me ajudou muito, de verdade, porque a partir do momento que eu tive voz de falar que eu tava precisando, eu, eu consegui um emprego, entendeu? Eles perguntaram o que você sabe fazer, o que você fazia lá na sua terra natal, né? E eu falava, eu vendia brigadeiro na rua. E isso no Rio de Janeiro talvez venderia, né? Mas não tanto como, sei lá, não sei. Mas eles tiveram uma ideia, tipo, olha, a gente não tá tão longe da praia. Você pode vender alguma coisa na praia, né? Brigadeiro não, que vai derreter. Então eu pensei, eu sei fazer chopp, mas eles não sabem o que é chopp, então tive que adaptar pro sacolé, né? Ah, eu sei fazer sacolé. Aí eles, legal, vende, vende. Você pode fazer então, porque eu já fiz sacolé lá em Belém pra me vender também. Me lembro que eu coloquei uma plaquinha lá na porta de casa. Vende sacolé. Vende esse chopp, desculpa. Aí vendi algunzinho, demorava muito pra vender. Ai, meu Deus, só tristeza, senhor. As lutas que eu fazia pra tentar conseguir dinheiro. Autônoma. Sempre tive esse espírito de empreendedora. Então, né, até hoje eu me lembro da Lúcia. Lúcia, muito obrigada. Tenho certeza que você não tá vendo esse vídeo, porque você é uma mulher muito ocupada e você não tem tempo de ficar no YouTube. Mas a Lúcia falou pra mim, você vai fazer o sacola na minha casa. Você pode, a gente vai inteirar pra comprar material. O povo lá se juntou pra comprar o material. Também tinha o Léo. O Léo Nossa, eu acho que eu até perdi contato com o Léo. Era um menino que treinava também. Ele tirou dinheiro do bolso dele. A mãe dele era incrível. Eu almoçava muito lá com a mãe dele. A mãe dele fazia comidinha pra mim, tudinho. O Léo tirou o dinheiro do bolso dele pra se juntar com a Lúcia. E eu comecei a fazer sacolé na casa dela, colocar no congelador. E comecei a fazer sacolé gourmet pra me vender a R$ 5. Naquela época lá, R$ 5 valia bacana, entendeu? Então, tipo, se eu vendesse, quando eu vendia 30 sacolé, eu vendia 50 sacolé, a meta era sempre bater 50 sacolé dia de sexta, sábado e domingo. Eu já tinha um dia do aluguel, eu tava pagando só R$ 300, lembra? Então, tipo assim, eu comecei a vender sacolé. Foi meu primeiro emprego no Rio de Janeiro, foi vender sacolé na praia. E pra mim não parar de treinar, vendia sacolé. Mas só que, tipo assim, eu treinava toda semana e o dinheiro que eu fazia na praia, eu pagava aluguel, e comecei, né, a comprar comida pra mim comer melhor, né? Mas só que, tipo assim, cara, é, eu quis buscar um trabalho melhor e apareceu uma oportunidade boa, né? Apareceu uma oportunidade boa de eu assinar minha carteira, CLT. Eu aceitei trabalhar de carteira assinada num restaurante chamado Riviera, mudou o nome, no Riviera, no caso, lá na Barra da Tijuca. Foi
sinistro, viu? Porque eu trabalhei lá por 6 meses, 7, sei lá, né? Assinado minha carteira, fazia tudo. Tudo, 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 tudo. Eu ganhava só 1.050, né? Por... Ganhava 1.050 por mês, conseguia pagar aluguel, né? Sobrava mais coisinha pra mim, mas eu não era feliz. Não era feliz. Por quê? Porque eu trabalhava muito, das 4 até quase 1 hora da manhã. E eu tinha treino à noite, eu tive que parar de treinar à noite e tive que começar a treinar de manhã, numa academia bem longe da minha casa, que eu pegava 2 ônibus. Pegava 2 ônibus, às vezes até 3. Quando eu não queria gastar muito, eu tinha que andar mais, quase 2 km pra mim pegar só dois. Então, tipo assim, isso tava me sugando tanto, me sugando tanto. Aí eu falei, ah, pô, não vai dar. Eu tenho que fazer o que eu amo. Eu vim pra cá, né, pra mim ganhar dinheiro. E outra coisa, tá tudo bem, deixa eu te falar. Eu vim pra cá pra me ganhar dinheiro, mas eu tô sendo infeliz, entendeu? Eu não tô fazendo o que eu quero. Eu vim pra lutar, né? Que, como eu falei, eu fui com pensamento de atleta, né? Fui treinar jiu-jitsu, e com pensamento de querer mudar a vida da minha mãe, né? Mudar a vida da minha mãe. E não tava conseguindo nem mudar a minha. Eu tava trabalhando num lugar lá que eu tava infeliz, não tava conseguindo treinar, não tava nem conseguindo pagar o aluguel direito, que depois aumentou, né? E. Ai, velho, eu não tava nem conseguindo mandar dinheiro pra minha mãe direito. Acho que se eu mandasse R$ 100 era muito, coitada. E, né, eu falava, expliquei, mas outra coisa. Eu passava necessidade, né, com esse trabalho pouco que eu trabalhava, né, ganhava pouco, passava necessidade de comer na casa dos outros. Eu nunca falei pra minha mãe. Minha mãe nunca, nunca soube que eu só comia pão e água. Ela nunca soube que eu tive no ponto de, sei lá, morrer de fome, sabe? Nunca soube. Ela nunca soube que eu fui pro Rio de Janeiro sem lugar pra ficar. Eu só falei que eu ia porque tinha lugar pra ficar e ela acreditou, né? Mas, tipo assim, eu não queria preocupar ela nunca, entendeu? Por mais que eu tivesse muito machucada, muito triste, com medo, eu nunca contei pra nenhum dos meus irmãos, nunca. Hoje eles sabem, porque eu conto agora, porque eu tô muito bem, graças a Deus. Mas antes eu não contava. Então, pra não deixar eles preocupados nem nada. Então, tipo assim, eu resolvi, né, largar o emprego de CLT para voltar a trabalhar fazendo freelance, né? Porque eu tinha mais tempo pra eu fazer meu horário de trabalho, então eu comecei a voltar a trabalhar na praia, entendeu? Eu comecei a voltar a trabalhar na praia, eu vendia drink dessa vez, pra um quiosque lá, de um cara. E também eu trabalhava aos finais de semana, no shopping, cuidando de criança. Trabalhei numa creche, também limpando o bumbum de criança. E trabalhava num bar também à noite, até de manhã, limpando o banheiro. Mas eu conseguia treinar. E era menos sugado, porque tudo isso eu fazia nos finais de semana, sabe? Eu saía de um, ia para outro e assim ia. Tipo assim, eu tô fazendo esse vídeo, né? Explicando como eu fiz pra sair de Belém do Pará, que é o norte do Brasil, para o sudeste do Brasil, né? Que eu tenho muita certeza que tem muitas pessoas que sentem vontade, mas tem medo, porque não conhece ninguém, porque não tem dinheiro. Eu fiz tudo isso sem dinheiro, entendeu? Eu não nego que eu senti medo, porque dá muito medo, entendeu? Mas nós temos que decidir uma coisa. O primeiro passo a gente dá. Por exemplo, se eu tivesse deixado o medo falar mais alto, eu nunca estaria onde eu tô agora, entendeu? Então, tipo assim, se eu deixasse o medo falar, não vai, cara. Você é uma menina de 18, acabou de fazer 18 anos e você não tem nem lugar pra ficar, você não conhece ninguém, você não sabe nem falar direito e você tá indo embora pra um lugar grande, uma cidade grande, entendeu? Eu não deixei esse medo falar. Eu fui na cara e na coragem. É tipo assim, eu não tô falando pra vocês pegar um ônibus, ficar 3 dias no ônibus, conhecer alguém aleatório lá dentro e ficar na casa da pessoa. Não tô falando isso. É claro que cada história, né? Cada um faz a sua sorte, né? E também eu não acredito em sorte, acredito em Deus. Eu sou um tipo de pessoa que eu sempre boto tudo na mão de Deus, mas eu dou um passo. Por exemplo, até a minha vinda pra cá, onde eu tô agora eu tô nos Estados Unidos, né? Mas até a minha vinda pra cá, eu corri atrás de tudo, do visto, da passagem, do dinheiro, de tudo. Mas eu falei pra Deus, Deus, se for da sua vontade pra mim entrar naquele país, se for da tua vontade, eu vou entrar.
mas eu tô indo, entendeu? Eu tô entrando no avião, eu fui lá tirar meu visto, eu me esforcei pra ganhar o dinheiro, pra comprar passagem, entendeu? Isso é uma história muito louca que eu vou contar em outro vídeo. Pois eu também fiz a mesma coisa pra vir pra cá, pros Estados Unidos. Eu vim só com a passagem, sem lugar pra ficar e sem falar inglês. Mas isso é num próximo vídeo, tá bom? Esse vídeo é do Brasil, então eu espero que vocês compreendam a minha história. É só uma explicação de como foi que eu fiz. É, eu sei que é muito louco, vai ter muita gente me julgando, mas eu me orgulho muito de toda a minha trajetória, porque ela me trouxe até aqui, sabe? E quantos julgamentos eu escutei antes de, sei lá, alguém escrever no comentário aí. Então, é, não é uma coisa que vai me ofender, porque eu nunca deixo ninguém decidir o meu limite, sabe? Então, esse vídeo é mais pra te dizer, nunca desista dos seus sonhos. Se você tem um objetivo de querer mudar de vida e você acha que o local que você tá é pequeno pra você, tenta mudar. Se não der certo, tenta ir pra outro. Tipo, eu sempre falava pra mim, se minha vida não der certo no Rio de Janeiro, eu ia tentar pra São Paulo. Se minha vida não desse certo em São Paulo, eu ia tentar pra Santa Catarina, que é lá que tá todos os meus contemporâneos. Lá no Pará tá lá todo, entendeu? Então, tipo assim, eu sempre fui tentando buscar o melhor pra mim, sabe? O Pará é um lugar incrível. Eu sinto saudade muito da comida de lá, entendeu? Mas infelizmente tem muito desemprego, é uma cidade pequena. E eu sempre senti no meu coração que eu não pertencia àquele lugar. E agora que eu tô num lugar grande, eu entendo que esse negócio que tava dentro de mim, eu tinha que colocar pra fora. E eu tenho muita certeza que tem gente muito frustrada, é, tentando se encontrar, entendeu? Tentando se encontrar. Por isso que você tá nesse vídeo, entendeu? Eu tenho certeza que você só entrou nesse vídeo porque você tá com essa dúvida. Tipo assim, nossa, será que eu tento minha vida lá pro norte? Entendeu? Mas é claro que cada caso é um caso. Tem gente que teve lugar pra ficar, tem gente que foi chamada por algum amigo, né? Eu não, eu fui na raça, entendeu? Eu não vou falar que eu não recomendo, porque eu recomendo sim, entendeu? Ainda mais se você é uma pessoa que acredita em Deus. Se você tomar o primeiro passo sempre, Deus sempre nunca vai dar errado com ele. Por isso que a minha vida, eu acredito que minha vida nunca deu errado por conta disso. E as provas difíceis que eu passei, eu nunca vi isso como uma coisa que deu errado. Eu vi isso como uma coisa que me moldava pra mim ser o que eu sou agora, entendeu? Então, tipo assim, a outra coisa, você nunca tem que questionar quando está passando por algo ruim. Você tem sempre tem que agradecer. E era o que eu fazia sempre. Quando eu tava naquele chão lá, congelado, dentro daquele kitnet fedido, é, dentro daquele kitnet fedido, eu falava pra Deus, Deus, eu sei que eu vou ter uma cama, que eu vou ter uma casa, que eu vou ter dinheiro, que eu vou ajudar minha família, que eu vou crescer na vida. Eu falava, entendeu? Então, tipo assim, chorando. E a parte melhor que Deus nos escuta é quando a gente tá chorando, entendeu? Então, tipo assim, é isso. É uma história muito longa, entendeu? Eu espero ainda contar outros detalhes de coisas que aconteceram comigo. Não aconteceram tantas coisas boas, aconteceram muitas coisas ruins, mas não foi nada que abalasse a minha fé, entendeu? Eu sempre tive fé que ia melhorar e melhorou. Então é isso que eu quero te falar. Se você tem vontade de ir embora, vai embora. Se você sente vontade de ir pra China, vai pra China. Se sente vontade de ir pro sul, vai pro sul, entendeu? Ajude sua família, vá atrás da sua melhora. O ambiente te transforma, tá? Se você acha que o ambiente é pequeno pra você, então ele é pequeno pra você. Se você não tá conformado, então você tem que sair. Eu quero muito agradecer a todos que estão aqui vendo esse vídeo, que viram esse vídeo até o final. Obrigado, de verdade. Eu espero que vocês dêem like. E eu vou voltar aqui para falar minha história de como eu cheguei aqui nos Estados Unidos com apenas US$ 300. Ó, lembra só, no Brasil, no Brasil eu fui pro Sudeste e eu cheguei lá com US$ 200. E aqui eu cheguei com 300. Parece uma escada, né? Então, tipo assim, é uma coisa bem engraçada mesmo, porque realmente eu entrei aqui com US$ 300 só. E lá pro Rio de Janeiro só tinha 200. Mas o aluguel foi 300. Então, tipo assim, uma coisa combina com a outra, né? Mas é isso, eu agradeço de coração a todos que viram o vídeo até o final. É,
Eu sei que eu deixei muita coisa passar ainda, não contei, mas é porque é meu segundo vídeo no YouTube, né? Eu nem sei falar direito, mas eu prometo ler mais pra me saber falar palavras boas, porque eu ainda falo bem bugado. Mas quando e uma coisa engraçada, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu falava a gíria da minha terra, sabe? As pessoas não entendiam nada. A gente usa muita gíria pra falar. As pessoas falavam toda hora, o que você tá falando? Eu tive que adaptar, né? Falar um pouco melhor. Eu tive que aprender a comer de garfo e faca. Eu tive que aprender andar de carro. Eu não sabia nem botar cinto de segurança, mano. Eu só andava de ônibus lá na minha terra, né? Então, tipo assim, é uma coisa bem surreal hoje quando eu olho pra trás, sabe? Eu aprendi coisas tão tarde, mas porque eu fui atrás, que eu uma mina no interior, né? Então é isso, gente. Muito obrigada a todos que viram meu vídeo até o final. Fiquem com Deus. Eu espero o like de vocês. E me siga no Instagram, tá bom? E até mais. Espero o próximo vídeo e se inscreva no canal.